Existem momentos decisivos em nossa vida quando tudo ao redor parece um mistério inexplicável. É como se estivéssemos cercados por um silêncio denso, um vazio onde a mente não consegue encontrar respostas. Você já passou por isso? Aquela fase em que perguntas fundamentais ecoam no seu coração, mas ninguém parece ter uma explicação? Onde a lógica humana falha e a alma resta confusa. Saiba que esses momentos são comuns a todos que se aventuram na jornada da fé. E é justamente nesses instantes de silêncio, de escuridão, que nasce um clamor mais profundo, uma oração que vai além do que as palavras podem expressar. Quando tudo parece perdido e a mente não encontra saída, só uma revelação divina pode trazer luz para o caminho. Talvez você já tenha tido essa sensação, um desejo intenso de entender algo, de captar um significado maior, uma verdade escondida que transformaria a sua realidade. Mas você não sabe por onde começar, nem como pedir. É aí que Deus entra com sua promessa eterna. Jeremias 33:3 nos oferece um convite e uma esperança inigualáveis. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa não é apenas uma palavra para os antigos, mas um chamado para você aqui, agora. Clamar a Deus é mais do que falar, é um gesto de fé e dependência. É reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos de sua luz para enxergar o invisível e compreender o incompreensível. Quando você faz essa oração sincera, Deus não mantém o silêncio. Ele responde no tempo certo, abre os olhos do seu coração e revela aquilo que está além da capacidade humana. Por isso, quero te convidar a fazer um compromisso comigo neste momento. Escreva nos comentários a frase: Senhor, me mostra o que eu ainda não consigo entender. Que essa seja a sua declaração pública de fé. Um gesto simples que revela o desejo verdadeiro de viver não apenas uma fé superficial, mas uma vida transformada pela revelação do Altíssimo. A revelação divina não é um privilégio reservado a uma elite espiritual. Não é algo descoberto em templos distantes ou por meio de práticas esotéricas. Ao contrário, é uma dádiva para todos os filhos de Deus que estão dispostos a se aproximar dele com um coração quebrantado, sincero e sedento. E essa revelação não se limita a grandes visões ou sonhos extraordinários. Às vezes, ela se manifesta na paz inexplicável diante de uma decisão difícil. Outras vezes, como um discernimento sutil que protege você de caminhos perigosos e oportunidades enganosas. Mas antes de falarmos mais sobre revelação, precisamos entender uma verdade fundamental: a limitação da lógica humana. Nossa razão, por mais brilhante que seja, não é capaz de desvendar o propósito de Deus para nossas vidas. Quantas vezes você já tentou, sozinho, compreender situações que pareciam ilógicas, injustas ou até cruelmente adversas? Nessas horas, a fé é o que sustenta a alma e a oração sincera é a ferramenta que Deus usa para renovar seu entendimento. Pense em José, irmão traído, vendido como escravo e preso injustamente. Ele não entendeu o que Deus estava fazendo na sua vida durante aquele período sombrio. Mas Deus estava revelando aos poucos um plano maior para salvar uma nação. Daniel enfrentou sonhos que nenhum sábio da Babilônia conseguia decifrar. Em seu clamor a Deus, recebeu não apenas a interpretação dos sonhos, mas uma honra diante dos reis. Paulo, antes Saulo, teve os olhos restaurados não apenas para enxergar o mundo físico, mas para compreender o chamado de transformar a história do cristianismo. Todos eles passaram pela dúvida, pela confusão e pelo desconhecido, mas em cada momento Deus foi revelando, pouco a pouco, um propósito maior. Então, se hoje você está cercado por dúvidas e não sabe qual passo dar, não se sinta abandonado. Você não precisa viver na escuridão da ignorância ou do medo.
Deus tem prazer em revelar o que está oculto, em iluminar seu caminho e garantir que você tenha segurança para avançar. Essa é uma promessa, não uma teoria, e é por isso que quero que você permaneça comigo até o final deste vídeo. Juntos, vamos mergulhar em princípios que podem abrir os olhos do seu coração e mudar completamente a forma como você encara os desafios da vida e as aparentes confusões que surgem. Você verá que o que hoje é um emaranhado de dúvidas pode se tornar uma estrada iluminada, e o que hoje parece obscuro e assustador será uma certeza firme para a sua alma. Você não está só. Esta é a promessa de um Deus fiel que deseja revelar o que parece invisível aos nossos olhos naturais. Mas para que essa revelação aconteça, é preciso mais do que simplesmente desejar ou esperar. É necessária uma oração sincera, uma rendição completa diante do Senhor. Não adianta repetir palavras mecânicas ou fórmulas prontas que aliviam temporariamente a angústia. Deus quer um coração aberto, verdadeiro, vulnerável, um coração disposto a abandonar o orgulho, a rejeitar a vaidade da autonomia e a se humilhar diante da soberania do Pai. Lembre-se da história de Ana. Ela não tinha palavras para sua dor, apenas lágrimas. Seu clamor foi tão sincero e quebrantado que o Senhor ouviu e respondeu. Deus não se impressiona com discursos elaborados, mas com corações que reconhecem suas limitações e clamam por misericórdia e entendimento. É nessa sinceridade que a revelação floresce. E há algo fundamental a entender. Deus não resiste a um coração quebrantado. Salmo 51:17. O sacrifício que ele aceita é justamente um espírito contrito, um coração quebrantado que não oferece resistência, mas entrega e confia. Por isso, ao se aproximar de Deus, não tenha medo de expor suas dúvidas, suas lágrimas, seus medos e suas incertezas. Seja autêntico, porque é nessa nudez da alma que o Espírito Santo pode agir poderosamente. Porém, há um desafio. Muitos tentam se apoiar exclusivamente na lógica, no entendimento humano, e se frustram ao perceberem suas limitações. A Bíblia é clara sobre isso. Em Hebreus 4:13 está escrito que nada está oculto aos olhos de Deus, e Ele conhece até o que você ainda não consegue expressar. Isso significa que toda vez que você sente que não entende algo, Deus já está à frente, vendo o quadro completo e preparando a revelação de que você precisa. É por isso que a oração sincera não precisa ser ensaiada, mas verdadeira. É o derramar da alma, o gritar na intimidade. Quando vemos a oração de Ana, entendemos que, mesmo quando faltam palavras, o coração sabe clamar. E Deus sempre está atento a esses clamores mais profundos. Vale lembrar que essa oração profunda é também um exercício de confiança. Quando você se entrega com sinceridade, está abrindo mão do controle e declarando: Senhor, não entendo, mas confio que Tu sabes o que é melhor. Não é um ato de desistência, mas de fé ativa. Você aceita sua limitação mais profunda e reconhece que só Ele tem a resposta completa. Muita gente teme essa entrega total porque quer controle e respostas imediatas. Mas Deus sabe o que é melhor para você e, por isso, muitas vezes, a revelação acontece no tempo certo, que pode ser diferente do seu tempo. Isso nos leva a outro ponto fundamental: a paciência e a espera confiantes. Deus não é um relógio humano. Ele é soberano sobre o tempo do universo. E quando a hora chegar, Ele vai revelar tudo o que você precisa saber. Você pode até estar se perguntando: mas por que Deus não responde agora? Por que Ele parece estar calado? Essa pergunta inquieta corações há milênios. A resposta pode ser encontrada na sabedoria divina, que escolhe guardar segredos para preparar o coração, para proteger a alma, para fortalecer a fé. O véu do entendimento é uma proteção divina para que você não seja atropelado por verdades para as quais ainda não está pronto. No entanto, esse silêncio aparente não é ausência,
mas convite à busca mais profunda. É um chamado para que você aumente sua oração, intensifique seu clamor e não se satisfaça com respostas superficiais. É o momento de perseverar na fé, mesmo quando a mente nega e o coração se aflige. O grande apóstolo Paulo orou para que os olhos do coração fossem iluminados, para que pudéssemos conhecer a esperança do chamado divino e a glória que ela traz. Efésios 1:18. Essa oração revela que não basta acumular conhecimento. É preciso ser iluminado no Espírito. É uma visão que transforma, que muda a perspectiva, que sustenta na adversidade e alegra no caminho. Quando os olhos do coração se abrem, você percebe que não está no controle absoluto, mas que há um Deus que guia e protege. Que você pode caminhar com confiança, mesmo em meio às tempestades. Neste vídeo, eu quero que você comece essa jornada de abertura dos olhos espirituais, que você permita que Deus revele o invisível, que Ele conduza seus passos com paz e clareza que transcendem a lógica humana. Portanto, se você sentiu no seu coração que este é um momento de mudança, de renovo, de clamar com sinceridade por revelação, não deixe que essa oração se perca. Faça seu compromisso hoje, busque com todo o seu coração, não pare de orar, não pare de confiar. Essa é a essência da fé, é o que diferencia os que caminham no natural daqueles que andam no sobrenatural e na revelação divina. Deus está esperando para revelar a você coisas grandes e firmes que seus olhos ainda não enxergam. Permaneça comigo até o fim deste vídeo. Nosso propósito aqui é abrir um caminho de intimidade e revelação, transformar dúvidas em certezas, escuridão em luz. Escreva agora mesmo: Senhor, me mostra o que eu ainda não consigo entender. Essa oração será o primeiro passo para uma vida transformada. A jornada da fé não é linear, não é um caminho de respostas fáceis. Muitas vezes nos encontramos diante de situações que desafiam não apenas nossos planos, mas a própria lógica humana. É normal buscar explicações, tentar entender com a mente, analisar as circunstâncias e encontrar sentido. Mas a verdade é que a lógica, por si só, é insuficiente diante dos mistérios da vida e dos desígnios de Deus. José, um jovem cheio de sonhos e esperanças, sofreu a dor do abandono. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, passou anos vivendo na injustiça. Imaginemos a tormenta mental que ele enfrentou. Por que os irmãos o odiavam? Por que foi lançado num poço escuro, privado de liberdade? Porque, mesmo fiel a Deus, parecia que sua vida caminhava para o pior cenário possível. Tudo isso ultrapassa a lógica humana. Nenhuma razão aparente justificava suas aflições. E, no entanto, Deus estava revelando um plano maior que José só entenderia anos depois. Daniel teve de enfrentar um desafio imenso: interpretar sonhos que ninguém conseguia decifrar. Em sua época, isso poderia significar a perda da vida, o extermínio dos sábios. Mas Daniel, com um coração dedicado, buscou a Deus em oração e jejum. E Deus não apenas revelou os mistérios, mas honrou Daniel diante dos reis. O que parecia impossível para os olhos naturais tornou-se claro na revelação divina. Paulo também conheceu o choque da revelação de forma dramática. Antes, Saulo, perseguidor fervoroso dos cristãos, sua mente estava repleta de certezas e convicções humanas. Até que no caminho para Damasco, uma luz brilhou e uma voz falou direto ao seu espírito, quebrando seu entendimento e revelando um novo chamado. As escamas caíram de seus olhos e ele enxergou a verdade que mudaria sua vida para sempre. Estes 3 exemplos nos ensinam que a lógica falha quando confrontada pela vontade soberana de Deus. A mente humana, por melhor que seja, possui limites em compreender o quadro completo do plano divino. José não via para onde caminhava.
Daniel não entendia todos os detalhes. Paulo não sabia do alcance de sua missão. No entanto, todos foram conduzidos pela revelação e pela fé. Isso nos desafia profundamente, porque a tendência natural é depender do raciocínio, buscar segurança nas evidências visíveis e entender os porquês da vida. Mas a fé é chamamento para ir além da razão, para confiar mesmo quando os olhos não veem, para caminhar mesmo quando não sabemos o caminho. Se você está enfrentando situações que parecem confusas, injustas ou sem sentido, não se desespere. Você não está vivendo um abandono, mas um momento de preparação. Deus está trabalhando em silêncio, preparando revelações e transformações para a sua vida. A falta de entendimento imediato não significa impossibilidade. Muito pelo contrário. Deus usa o mistério para fortalecer nossa dependência, para nos levar para mais perto dele. José passou por provações longas, mas chegou ao trono do Egito, salvando uma nação e sua própria família. Daniel recebeu honra e sabedoria divina que impactou uma era. Paulo tornou-se o apóstolo que transformou a história. Por isso, aprender a viver com essa tensão entre a ausência de explicação e a confiança na revelação é um dos maiores desafios da fé. Enquanto isso, viver apenas pela lógica pode ser perigoso. Muitas decisões precipitadas, negócios ruins e relacionamentos dolorosos são frutos da confiança exclusiva na razão humana. A Bíblia está repleta de alertas contra a confiança na sabedoria própria e nos caminhos dos homens. Provérbios 3:5 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhecer que o nosso entendimento é limitado é o primeiro passo para receber o verdadeiro entendimento, aquele que só vem pelo Espírito. Paulo destacava que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas parecem loucura para ele. 1 Coríntios 2:14. É preciso nascer do Espírito para captar os mistérios que Deus revela. Neste ponto entra a sabedoria divina, que supera qualquer lógica humana e capacidade intelectual. Ela é um dom que devemos buscar com incessância, como Salomão fez. O rei pediu sabedoria com humildade e Deus o concedeu como ninguém mais recebeu. Você pode não entender agora os porquês das suas lutas, das portas fechadas, dos caminhos tortuosos pela vida, mas pode crer que Deus está te conduzindo com planos que a mente humana não alcança. A confiança que nasce da revelação traz paz ao coração inquieto. Ela fortalece a fé e ajuda a perseverar diante das dificuldades. Você pode mudar o olhar sobre sua situação, deixando de ver prisão para enxergar trono, de perceber derrota para vislumbrar vitória. Essa é a lógica do céu que transcende o entendimento terreno. Além disso, a revelação é um processo de maturidade. José, Daniel e Paulo passaram por fases até compreender plenamente seus chamados. Assim também, nós precisamos aprender a esperar com fé, sabendo que Deus não mantém o véu por capricho, mas por amor e sabedoria. No silêncio e na espera, nossa fé é testada e fortalecida. A revelação, que chega no tempo certo, evita que tomemos decisões precipitadas ou nos desviemos dos propósitos divinos. Portanto, não se torne refém da razão limitada. Abra seu coração para o Espírito Santo, peça discernimento, sabedoria e paciência. A mente humana sozinha não desvenda os mistérios de Deus, mas o coração iluminado pelo Espírito pode caminhar seguro. Neste vídeo, vamos continuar a entender como você pode buscar esse entendimento superior, como desenvolver intimidade com Deus para navegar pelas águas incertas da vida com segurança e paz. Lembre-se, confiando em Deus, mesmo sem ver, mesmo sem entender, você está trilhando o caminho dos escolhidos que Deus prepara para cumprir grandes propósitos. Essa é a beleza da fé que revela o invisível e transforma vidas.
Há algo extraordinário que vai muito além do que nossos olhos físicos podem captar. Algo que desperta o coração para a verdade da existência. A revelação de Deus é essa luz que rompe as limitações do conhecimento humano, que abre os olhos do coração para enxergar aquilo que está oculto. Ela não é apenas para aqueles que alcançaram um nível espiritual elevado ou para aqueles com dons especiais. É uma dádiva para todos os filhos de Deus que desejam verdadeiramente conhecê-lo e entender seu propósito. Paulo, escrevendo aos Efésios, deixou uma oração profunda, onde pedia que Deus abrisse os olhos do coração daqueles que creram. Efésios 8:1-18. Esta oração revela que a verdadeira iluminação vai muito além da compreensão natural. É o Espírito Santo que transforma nosso modo de ver o mundo e a nós mesmos, trazendo discernimento e esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Muitas vezes, a revelação não chega como um grande evento sobrenatural, mas se manifesta em pequenos momentos cheios de significado. Uma paz que surge no meio da tempestade, um sentimento de certeza que vai além da razão, ou até mesmo uma impressão forte diante de uma decisão complexa. Essa visão indireta já é um ato do Espírito Santo iluminando o coração, preparando-o para compreender o que antes parecia confuso ou impossível. Para um cristão, viver sob a revelação de Deus é caminhar em uma realidade dupla. Enquanto o mundo ao redor pode parecer caótico e desordenado, no espírito há uma ordem divina operando silenciosamente. A revelação permite que nossos olhos vejam com a perspectiva do céu, não apenas com a limitada visão humana. É a complexidade do invisível tornando-se clara e tangível. Muitos buscam confirmação em sinais externos, em experiências intensas, ou mesmo em sonhos e visões. Esses são caminhos legítimos pelos quais Deus pode falar, mas não são as únicas manifestações da revelação. A revelação de Deus pode ser tão simples quanto a clareza interior que guia nossos passos na direção certa, ainda que essa direção não faça sentido para outros. Este é o poder da iluminação espiritual. Ela revela o que está escondido sob as circunstâncias visíveis, mostrando o propósito eterno oculto dentro do instante presente. É como se o Espírito Santo pintasse uma tela mais ampla para que possamos compreender que aquilo que parece derrota é, na verdade, preparação para a vitória. Que o silêncio não é ausência, mas pausa para o movimento divino que virá. Você já sentiu essa sensação de paz em situações impossíveis? Ou uma certeza que o corpo e a mente não conseguem explicar? Isso é o Espírito soprando vida e revelação para o seu coração. Você está sendo guiado para além da lógica e da experiência sensorial. Está caminhando para a revelação que transforma o ordinário em extraordinário. É importante reforçar que esta revelação não depende da nossa capacidade. Independentemente das suas limitações, da sua formação, das dificuldades que você enfrenta, Deus quer abrir seus olhos espirituais para ver além. Essa iluminação é oferecida gratuitamente, seja você jovem ou velho, sábio ou leigo. O caminho para essa revelação é a busca sincera. Quando buscamos a Deus com todo o nosso coração, clamamos por entendimento e abrimos nosso espírito para ouvir, criamos um ambiente onde a revelação pode florescer. É uma aliança viva entre o buscador e o divino, onde o Espírito Santo assume o papel de centro e luz. Em feitas e orações já foram confirmados inúmeros testemunhos de pessoas que passaram por momentos de profunda confusão, mas que, após orações sinceras, receberam revelações da parte de Deus que mudaram o rumo de suas vidas. Essas não são experiências reservadas a poucos místicos. São para você, neste exato momento. O Espírito Santo age revelando mistérios que ninguém poderia entender com base única em estudo ou lógica.
Ele nos revela a vontade de Deus através da inspiração, do sussurro na alma, da convicção que não se pode ignorar. É um toque divino que entra em nossos pensamentos e decisões, acessível a quem estiver aberto para receber. Muitas vezes, essa revelação se apresenta como uma renovação da esperança. Em meio a desafios que parecem impossíveis, em tempos onde tudo fracassa, surge um lampejo de fé focada no futuro que Deus já preparou. Não é uma esperança vã, mas uma certeza que nasce da luz espiritual que rompe o véu da dúvida. É por isso que tantas pessoas encontram força para continuar, mesmo quando não entendem o que está acontecendo. Elas sabem que a revelação de Deus transcende o entendimento natural e que existe um plano divino perfeito em meio ao caos. Essa perspectiva do reino que transforma o modo como você reage ao fracasso, à rejeição, à provação. Jesus, o mestre da revelação, viveu entre nós e viu além do que os olhos humanos podiam perceber. Ele enxergava as intenções do coração, as necessidades não expressas, o propósito oculto. O Espírito Santo quer abrir os mesmos olhos para você. Colocar sua esperança nessa revelação é dar um salto de fé que combate o desânimo. É optar por receber a visão de Deus quando a visão humana não enxerga caminho. É entender que há mais do que se vê e que aquela dificuldade atual é apenas um capítulo que Deus está guiando. Porém, assim como a revelação não se limita ao extraordinário, ela também não acontece sem preparação. Ela exige um coração aberto, disposto a receber, e uma vida de intimidade com Deus. Um relacionamento diário que permite ouvir a voz do Espírito no silêncio das dúvidas e no tumulto das emoções. Seguir pela revelação demanda coragem para aceitar que nem tudo será imediatamente claro e que a fé será o farol durante os dias de incerteza. Mas é também um convite para que você viva uma realidade espiritual que é mais verdadeira e duradoura que a própria vida. Ao longo deste vídeo, descobriremos juntos como abrir os olhos do coração, entender o porquê da revelação divina e como isso pode transformar suas decisões, sua fé e sua caminhada. O que parecia impossível, hoje pode ser certo. O que antes era dúvida se torna segurança. A revelação de Deus é o que diferencia quem anda no natural de quem vive no sobrenatural da sua presença. Por isso, continue comigo. Este é o início da descoberta de um mundo invisível, uma nova maneira de viver, guiada pela luz da revelação divina. Há algo profundamente poderoso na oração sincera. Não falo daquelas palavras decoradas, repetidas como um mantra vazios, mas daquela oração que nasce do mais profundo do coração, como um clamor urgente e verdadeiro diante de Deus. Essa oração, que não tem ensaio nem roteiro, é a chave que abre as portas para a revelação da glória divina. Na vida, enfrentamos tantas situações que nos deixam sem palavras. Desespero, dor, confusão. Muitas vezes só nos resta chorar. É o que vivenciou Ana no livro de 1 Samuel 1. Ela foi além das palavras. Deixou o seu coração se derramar em lágrimas diante do Senhor, pedindo uma vida que parecia impossível. E Deus ouviu sua oração. Não porque ela tivesse pronunciado as palavras certas, mas porque sua sinceridade e vulnerabilidade tocaram o coração de Deus. Deus não se impressiona com discursos eloquentes, mas sim com corações quebrantados, rendidos e verdadeiros. Salmo 51:17 declara claramente: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Essa é a essência da oração que move céus e terra, que abre caminhos onde parecia não haver saída. Muitos cristãos, no entanto, tropeçam em tentar fazer da oração uma obrigação mecânica, uma rotina ritualística. Perdem a essência do encontro, do diálogo íntimo com o Pai. Deus não deseja apenas palavras. Ele deseja presença, entrega, verdade nua e crua.
Quando abrimos nosso coração com sinceridade, aceitando nossas limitações e entregando o controle a Ele, Deus trabalha de maneira poderosa para revelar aquilo que parecia oculto. Essa entrega não significa apenas pedir uma resposta, mas reconhecer que a vontade de Deus é maior que a nossa e que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Muitos tentam convencer a Deus com discursos bonitos, como se precisassem justificar suas dúvidas, medos e desejos. Mas a Bíblia é clara em Hebreus 4:13. Nada está oculto aos olhos de Deus. Tudo está exposto diante dele. Deus conhece o que você sente, o que você pensa, o que você não consegue expressar. Por isso, não tenha medo de se aproximar dele com sua alma nua, sem pretensão. A oração sincera tem um poder transformador. Ela não apenas move Deus, mas também move o próprio coração da pessoa que ora. Ao se abrir, você cria espaço para que o Espírito Santo opere revelações que mudam sua visão, sua alma e sua vida. Quanto mais quebrantado e vulnerável você estiver, mais suscetível será para receber as manifestações do Deus vivo. É muito comum, porém, que a impaciência, o orgulho e o medo impeçam muitos de viverem essa experiência. Alguns querem respostas imediatas, soluções rápidas, sem entender que Deus age em tempos perfeitos, não apressados por nossa ansiedade. Outros se prendem a fórmulas e técnicas, esquecendo que os encontros mais profundos com Deus surgem da simplicidade do coração sincero e aberto. Voltando a Ana, sabemos que ela orou com perseverança. Sua oração não foi um pedido único, mas um derramar constante de sua alma. Essa perseverança é fundamental para que a oração sincera se transforme em revelação. Deus valoriza a fé que persiste, que espera, que mantém o coração aberto, mesmo em meio ao silêncio aparente. Outro aspecto crucial é a humildade diante de Deus. Muitas vezes, oramos esperando que Ele se curve às nossas vontades, como se fôssemos os donos da verdade. No entanto, oração sincera é entregar nossa vontade e aceitar a revelação que Deus dá, mesmo que não seja o que esperamos. Às vezes, a revelação traz a convicção de abandonar caminhos, mudar atitudes e sofrer para crescer. Mas essa entrega traz libertação. Afinal, quando Deus fala e revela, Ele nos liberta das mentiras, do medo e da confusão. Ele nos dá um novo olhar para as circunstâncias e para nós mesmos. Ele toca o coração e abre os olhos para uma perspectiva celestial que excede o alcance dos sentidos naturais. A oração sincera é também o antídoto para as armadilhas do inimigo. Satanás deseja que vivamos em dúvida, medo e orgulho. Mas quando nos aproximamos de Deus em humildade, o inimigo perde suas armas e a fé se fortalece para que a revelação se manifeste plenamente. Muitas pessoas vivem esperando uma experiência extraordinária para crer que Deus as ouve. Mas Deus responde às orações simples, às confissões humildes e aos clamores consistentes que vêm do mais profundo do coração. Não se prenda ao que vê ou sente. A oração sincera é a linguagem da alma que Deus entende e responde. Além disso, a oração sincera abre portas para a transformação interna que prepara você para receber a revelação de Deus e caminhar em intimidade com Ele. É impossível manter um coração fechado, cheio de orgulho e resistência, e receber a revelação do Espírito. Portanto, se você ainda não experimentou o poder dessa oração sincera, esse é o momento. Comece a derramar seu coração sem reservas, sem medo de errar as palavras. Deus conhece a linguagem do seu silêncio, das suas lágrimas, do seu grito por socorro e entendimento. Lembre-se que não estamos sozinhos nessa jornada. A Bíblia relata inúmeras histórias de pessoas que passaram pelo mesmo processo de dor, confusão e clamor que você enfrenta agora. E em todos esses relatos, a oração sincera foi o fio condutor para que a revelação de Deus fosse manifesta. Quer exemplos? Quando Ana orou,
Deus ouviu. Quando Daniel buscou o Senhor em oração e jejum, a revelação veio. Quando Paulo clamou a Deus, ele experimentou a transformação espiritual que iluminou seus olhos para a verdade. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são sementes de esperança para a sua vida hoje. E você pode entrar nessa corrente, nessa rede de fé, oração e revelação. Mas atenção, a oração sincera é uma entrega constante, não um ato isolado. Você precisará aprender a clamar diariamente, mesmo nos dias de dificuldade, mesmo quando a resposta não parece chegar. Essa perseverança é a chave para grandes revelações e um relacionamento profundo com Deus. Nunca subestime o poder do seu coração quebrantado diante do Senhor. Tal qual Ana, que mesmo diante da dor não desistiu de clamar, Deus está pronto para ouvir você. O véu que cobre sua mente, que bloqueia seu entendimento, pode ser levantado. Esse é um convite para que você entregue tudo a Deus, para que você comece hoje uma nova história de oração sincera e profunda, sabendo que essa é a porta que Deus usa para levar você à luz da revelação. Hoje, se permita orar com seu coração aberto, peça a Deus que revele o que está oculto, que ilumine suas dúvidas, que traga paz onde hoje há confusão. Faça essa oração sem medo, sem reservas, e prepare-se para receber a clareza que só Ele pode dar. Lembre-se novamente do convite. Escreva nos comentários a frase: Senhor, me mostra o que eu ainda não consigo entender, como uma declaração pública de seu desejo genuíno de receber revelação. Na próxima parte deste vídeo, vamos aprender sobre o tempo de Deus na revelação, o véu que protege e amadurece, e como lidar com a espera sem perder a fé. Mas antes, reserve um momento agora para orar comigo, entregue seu coração e declare sua sinceridade perante Deus. Ao nos depararmos com situações complexas que fogem à nossa compreensão, é comum sentirmos uma barreira invisível, um véu que impede que enxerguemos claramente o que Deus está fazendo em nossas vidas. Esse véu do entendimento não é um engano, nem um castigo, e muito menos um sinal de abandono divino. Ele é uma manifestação da soberania e do amor de Deus, que escolhe revelar seus mistérios no tempo certo, para o coração certo. Imagine José, ainda jovem, carregando sonhos de glória, mesmo diante da rejeição e da dor profunda de ser vendido pelos próprios irmãos. Durante anos, ele não compreendeu o significado daqueles sonhos, tampouco sua caminhada turbulenta pelo exílio e a prisão. Só muitos anos depois, já no palácio egípcio, quando assumiu a posição de liderança, Deus revelou a plenitude daquele propósito. O véu caiu. Essa é uma verdade que ecoa também na vida dos discípulos de Jesus. Eles caminharam ao lado do Mestre, observaram milagres, ouviram ensinamentos profundos, mas ainda não compreendiam totalmente o reino que ele vinha estabelecer. Só após a ressurreição e a descida do Espírito Santo é que aquelas verdades ocultas foram plenamente reveladas a eles. Paulo, que antes perseguia a igreja, teve um instante de revelação no caminho de Damasco que mudou tudo. Mas mesmo ele passou por um processo de amadurecimento para compreender o chamado da sua vida. Ele precisou viver a revelação, antes de poder explicar e ensinar essa mesma revelação a outros. Esses exemplos mostram que a revelação de Deus é progressiva. Deus não nos entrega tudo de imediato, mas em etapas, conforme a nossa capacidade de assimilar a verdade. O véu do entendimento funciona como um protetor, impedindo que recebamos mais do que podemos carregar, para que não sejamos sobrecarregados e desencorajados. Esse véu nos convida a uma atitude de paciência e confiança.
Paciência, porque o tempo de Deus é perfeito, sem pressa ou demora injustificada. Confiança, porque mesmo sem entender, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle, que o véu será levantado no momento oportuno. O livro de 2 Coríntios 3,16 é muito claro, mas sempre que alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Essa passagem nos mostra que o véu é uma limitação do entendimento natural, que só pode ser quebrado pela transformação interior proporcionada pelo Espírito Santo. A conversão, a entrega completa a Cristo, é o primeiro passo para a remoção do véu. Mas essa remoção não acontece instantaneamente para todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes, somos chamados a viver em fé, com o véu ainda presente, confiando que o que hoje parece obscuro será revelado no tempo perfeito de Deus. É natural, diante dessa espera, sentir inquietação, ansiedade, até mesmo dúvidas. Por que o véu ainda não caiu? Por que Deus parece distante? Essas são perguntas legítimas e que refletem a humanidade de cada um de nós. Mas é justamente nessa fragilidade que Deus trabalha seu caráter em nós. O véu, embora pareça um obstáculo, é, na verdade, um instrumento divino para moldar nossa fé, paciência e dependência. É na espera que aprendemos a buscar o Senhor com mais intensidade, a confiar sem ver e a perseverar mesmo na ausência das respostas. O rei Davi, em seus salmos, frequentemente expressa essa luta entre a espera e a confiança. Ele clama a Deus, mas também declara sua fé inabalável de que a vitória e a revelação virão. Nós também somos chamados a essa postura. A paciência perante o véu é um exercício de fé que nos protege de decisões impulsivas baseadas na lógica limitada ou no sentimento momentâneo. Quantas vezes, na pressa por respostas, fazemos escolhas que nos levam para longe da vontade de Deus? O véu é um convite à reflexão e à confiança em Deus como Senhor soberano do tempo e dos acontecimentos. Além disso, o véu tem um propósito maior: preparar o coração para receber a revelação de modo maduro. Muitas verdades espirituais são profundas e exigem estarmos firmes e preparados para compreendê-las sem sermos abalados. Deus sabe disso e, por seu amor, mantém o véu enquanto formamos um coração disposto e forte. Ao aceitar o véu com paciência, você permite que sua fé seja fortalecida e que seu caráter seja aperfeiçoado. Assim como Abraão esperou décadas pela promessa, aprendendo a viver na esperança, você também é chamado a esperar em Deus, confiando que Ele não falhará. O véu é como uma incubadora espiritual, onde Deus guarda segredos para revelar quando estivermos preparados. É um convite para perseverar na jornada da fé, sabendo que a revelação não depende do nosso tempo, mas do tempo divino. Quando o véu finalmente cai, a luz da revelação não apenas responde às nossas perguntas, mas transforma nossa visão, nossa missão e nosso coração. Tudo que parecia confuso se torna claro, os caminhos ocultos se abrem e somos conduzidos para o cumprimento dos propósitos eternos. Enquanto o véu estiver presente, mantenha-se firme na oração sincera, na busca de sabedoria e no cultivo da intimidade com Deus. É nessa proximidade diária que a luz da revelação começa a penetrar, mesmo que aos poucos. O momento da revelação não é apenas uma questão de conhecimento, mas de relacionamento. Deus quer que você o conheça profundamente para poder entender suas verdades. Ele não revela apenas informações, mas sua presença que dá sentido e segurança às revelações. Portanto, não perca a esperança se hoje algo ainda parece oculto. Confie no Senhor, no tempo dele, e permita que ele prepare seu coração para as grandes coisas que tem para você. A paciência de esperar com fé é um dos maiores testemunhos da alma que confia. É uma das chaves para uma vida de revelação verdadeira. Este capítulo é um convite para que você abrace o véu
Que ele seja para você um sinal de que Deus está trabalhando, preparando e que a revelação virá no momento certo. Mantenha o seu coração firme, pois o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Vivemos em uma era onde as escolhas são constantes e as decisões muitas vezes são complexas. Seja na família, na carreira, na vida espiritual ou em nossos relacionamentos, a necessidade de sabedoria é urgente. Sabedoria que não nasce apenas do conhecimento adquirido ou das experiências vividas, mas que vem diretamente de Deus, a verdadeira sabedoria divina. Tiago, um dos apóstolos que mais enfatizou a importância da sabedoria, nos lembra em seu livro: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Essa promessa é profunda e acessível a todos. Deus deseja abundantemente nos conceder sabedoria, desde que a peçamos com fé sincera. A ciência, os estudos e a experiência são importantes, porém limitados. Eles não podem nos dar um discernimento pleno para enfrentar as complexidades da vida espiritual, nem para compreender plenamente o propósito de Deus em cada situação. É na oração e na busca da sabedoria divina que encontramos a luz que guia nossos passos. A sabedoria divina é mais que uma capacidade intelectual. É o olhar de Deus sobre nossas circunstâncias. Ela ilumina, direciona e fortalece nossa alma para agir segundo a vontade dele, mesmo quando o caminho não é claro para a mente humana. É a diferença entre um homem com conhecimento e um homem guiado pelo Espírito. O rei Salomão foi um exemplo icônico dessa busca pela verdadeira sabedoria. Quando Deus lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse, Salomão não pediu riquezas, poder ou fama, mas sabedoria. Ele sabia que sem sabedoria todas as bênçãos seriam inúteis. Deus satisfez seu pedido com louvor, concedendo-lhe uma sabedoria extraordinária que o fez famoso e respeitado além das fronteiras de Israel. Essa história nos mostra a prioridade que devemos dar à sabedoria. Em meio às tentações de buscar segurança nas riquezas ou no poder, a sabedoria é o fundamento que sustenta nossa vida e decisões. Ela é o farol em meio à tempestade, a bússola nas encruzilhadas da vida. Para receber essa sabedoria, é necessário pedir com fé. Tiago nos alerta que aquele que duvida será como uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, a oração que clama por sabedoria deve ser firme, sem vacilar. Uma oração que confia na generosidade e no cuidado de Deus. Quando oramos pedindo sabedoria, não estamos apenas pedindo solução para um problema imediato ou para um momento específico. Estamos pedindo um olhar maior, uma percepção que vá além do natural e que nos capacite a entender os planos eternos de Deus em nossa história. É esta sabedoria que diferencia as decisões humanas das decisões divinas. Ela não elimina as dificuldades, mas dá clareza para enfrentá-las com coragem e fé. Ela não resolve todos os problemas, mas nos mostra o caminho seguro dentro deles. Muitas vezes nos sentimos perdidos diante de escolhas que abalam nosso coração. Mudar de emprego, iniciar ou terminar um relacionamento, investir em um negócio, dar um passo na fé. Essas decisões carregam peso e responsabilidade. E é justamente nessas horas que a sabedoria divina deve ser buscada com insistência e confiança. Por essa razão, dobrar os joelhos e pedir a Deus sabedoria é um ato de humildade e fé. É reconhecer que a nossa visão é limitada e que precisamos da visão perfeita dele para seguir em frente. A sabedoria que Deus concede traz paz. Essa paz não é a ausência de desafios, mas a segurança de que mesmo em meio às tempestades, Ele está conosco e que nosso caminho está firmado. É a paz que excede todo o entendimento, aquela que protege o coração e a mente. Além disso, a sabedoria divina também nos protege de armadilhas.
Muitas decisões que parecem perfeitas aos olhos humanos se revelam ciladas espirituais quando não são guiadas pela sabedoria que vem do Senhor. Quantas vezes o conselho errado, a oportunidade enganosa ou a influência negativa nos afastaram do plano de Deus? A sabedoria impede que caiamos nesses erros. É a voz doce e firme do Espírito Santo que diz não quando precisamos e sim quando é a vontade de Deus. É discernir entre muitas vozes e permanecer na verdade. Outro ponto essencial é que a sabedoria não se manifesta apenas no momento da decisão, mas também no caminhar diário. É ela que nos permite ver o propósito oculto no sofrimento, a lição na adversidade, a vitória que vem após a luta. Quando buscamos essa sabedoria em Deus, estamos nos aproximando do coração do Pai. Estamos abrindo espaço para que Ele nos guie, fortaleça e confirme sua vontade em nossas vidas. Vale lembrar também que pedir sabedoria é um chamado à transformação. Não é apenas um pedido para entender estratégias, mas um convite para deixar que Deus mude nosso modo de pensar, agir e viver. É um processo onde a mente se renova e o espírito se fortalece. A Bíblia destaca que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Isso significa que a verdadeira sabedoria começa com o reconhecimento da grandeza e soberania de Deus em nossas vidas. Sem esse fundamento, toda sabedoria humana é vazia. Seja hoje o dia em que você decide buscar a sabedoria de Deus com todo o coração. Não importa o quão confusa sua situação pareça, Deus promete dar-lhe a orientação certa, o discernimento preciso e a confiança necessária para avançar. A sabedoria divina é um presente acessível a todos que pedem com fé e humildade. Ela transforma vidas, abre portas e muda destinos. Portanto, não hesite em pedir. Ore pedindo sabedoria e confie que o Senhor generoso e amoroso lhe dará. Restaure seu espírito, renove sua mente e permita que essa sabedoria flua abundantemente em sua vida. Você está sendo chamado a viver uma vida guiada pela sabedoria de Deus. Uma vida segura, firme e cheia de paz, mesmo diante dos desafios. Aceite esse convite. Busque a sabedoria divina hoje e para todos os seus dias. Existem mistérios na vida que parecem envoltos em sombras, um oculto que foge à nossa compreensão imediata. Sentimos uma ausência de respostas, portas fechadas, silêncio divino. Mas esse oculto não é um vazio sem sentido. Pelo contrário, é parte do plano divino, uma estratégia do céu para formar, proteger e preparar o coração dos que buscam a Deus com sinceridade. Deuteronômio 29:29 afirma claramente: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Essa passagem nos mostra que Deus guarda parte dos seus planos para seus propósitos mais profundos, enquanto revela exatamente o que precisamos para crescer. Essa prática do oculto tem múltiplos propósitos. Em primeiro lugar, ela nos ensina a dependência. Se tudo fosse revelado de imediato, deixaríamos de buscar a intimidade com o Pai, ficando tentados a construir nossos próprios caminhos, confiaríamos em nossos próprios entendimentos limitados. O oculto, portanto, é uma ferramenta para aproximar-nos de Deus, para que não andemos sozinhos ou guiados por nossa própria vontade, mas sim sustentados pela fé e pela oração constante. Além disso, o oculto nos protege. Muitas verdades, se conhecidas em momentos prematuros, poderiam nos sobrecarregar, desanimar ou até desviar do caminho. Pense em José. Se ele tivesse entendido na adolescência o peso de governar uma nação, talvez não tivesse força para perseverar diante da rejeição e das adversidades. Deus sabe o timing perfeito para revelar,
e que essa revelação deve chegar quando o coração estiver maduro o suficiente para suportá-la e agir conforme a vontade divina. O oculto também é uma incubadora espiritual. Enquanto esperamos pela revelação, Deus molda nosso caráter. Seja pela espera, pelas provações ou pela reflexão, nosso interior é transformado para refletir a imagem de Cristo. A história de Abraão exemplifica isso com clareza. Deus prometeu transformar Abraão no pai de uma grande nação, mas esse cumprimento demorou décadas. Durante esse tempo de espera, Abraão desenvolveu uma fé firme, cresceu em esperança e aprendeu a confiar plenamente mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias. Por outro lado, o silêncio e o oculto têm um lado perigoso para aqueles que não entendem seu propósito. Com frequência, a impaciência nos levará a buscar atalhos ou soluções humanas, afastando-nos de Deus. A Bíblia mostra, infelizmente, que essa impaciência pode gerar consequências graves. O povo de Israel, enquanto aguardava Moisés no Monte Sinai, perdeu a paciência e construiu o bezerro de ouro para adorar. Esse ato de desespero e rebeldia trouxe juízo e tristezas profundas. Assim também, na vida espiritual, quando não aceitamos a espera divina e tentamos controlar o tempo e as respostas, abrimos espaço para confusão, engano e afastamento do propósito verdadeiro. Precisamos entender que o oculto não é ausência, é silêncio estratégico do céu, uma pausa para que possamos crescer em fé e dependência. E por fim, o oculto nos revela que nem tudo gira em torno de nós. Existem verdades guardadas que envolvem planos para famílias, gerações futuras, comunidades e até a humanidade como um todo. Nem sempre teremos todas as peças do quebra-cabeça, mas podemos confiar que Deus vê o quadro completo. Essa confiança produz uma paz interior que excede todo o entendimento. Ela tira o peso da ansiedade por respostas imediatas e transfere o foco para o relacionamento com o Pai. Enquanto os olhos naturais veem uma espera vazia, os olhos espirituais aprendem a ver um tempo fértil, um preparo silencioso da obra de Deus. Para manifestar essa realidade, mente e coração precisam estar disponíveis para a ação do Espírito Santo. É por meio da oração constante, da meditação na palavra, do jejum e da obediência que nos preparamos para que o oculto seja manifestado em sua plenitude. Oração fervorosa, sincera e contínua é o que mais move o véu do oculto. Quando buscamos a Deus empenhadamente, Ele não resiste a abrir nossos olhos espirituais. Jejum nos ajuda a desintoxicar a alma das distrações da carne e do mundo, tornando nossos sentidos espirituais mais sensíveis. A meditação na palavra renova nossa mente e alinha nossos pensamentos à verdade de Deus, fortalecendo-nos contra dúvidas e confusões. Obediência, por fim, é a resposta prática da nossa fé. É confiar em Deus em todos os momentos, mesmo quando não entendemos, e agir segundo os princípios que já nos revelou. Exemplos bíblicos ilustram como esses passos conduzem à revelação. Daniel, diante do decreto de morte para todos os sábios da Babilônia, não apenas orou, mas jejuou e buscou intimidade com Deus até receber a visão e a interpretação necessárias. Daniel 2:22. Essa revelação mudou sua vida e impactou toda uma nação. José, através da fidelidade em todos os momentos, mesmo nas adversidades, demonstrou obediência e confiança em Deus, preparando-o para o papel que desempenharia no Egito. Esses exemplos são lições para a nossa caminhada hoje. A espera e a preparação são tão importantes quanto a revelação propriamente dita. Se em seu coração já existem dúvidas e inquietações sobre o que ainda está oculto, saiba que Deus está te usando para mais do que você pode imaginar. Ele está preparando seu espírito para receber revelações que mudarão não apenas sua história, mas também a daqueles que estão ao seu redor.
Rejeitar o silêncio e o oculto, tentar forçar respostas, é frustrar o plano divino. Acatar o propósito do oculto, com paciência e confiança, é posicionar-se para um crescimento espiritual profundo e duradouro. Dia após dia, a fé vai sendo fortalecida, a esperança se renova e os olhos espirituais se abrem para ver além da superfície. Essa é a promessa para quem permanece fiel no oculto. Portanto, aproveite esse momento para renovar seu compromisso com Deus. Se entregue ao processo, abrace a espera com paciência e dedique-se na oração, na palavra e na obediência. Lembre-se sempre, Deus é soberano, Ele guarda o oculto para revelar no tempo certo. Sua fidelidade é garantida. Confie, abrace o oculto com propósito e veja o milagre da revelação transformar sua vida. Existem coisas na vida que parecem invisíveis aos olhos naturais, mistérios guardados no silêncio do invisível que apenas o coração iluminado pode perceber. A Bíblia nos lembra da importância da iluminação espiritual, que nos permite enxergar além da superfície, compreender o que está oculto e atravessar as trevas com fé e discernimento profundo. Em Efésios 1:18, Paulo ora aos irmãos dizendo: Oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que vocês possam ver qual é a esperança para a qual ele os chamou, quais são as riquezas da gloriosa herança e qual é a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Essa oração revela uma dimensão fundamental da revelação. Não basta a mente compreender, é preciso os olhos do coração estarem iluminados, pois a realidade espiritual não é alcançada através da lógica nem dos sentidos naturais, mas pela ação do Espírito Santo em nosso íntimo. Essa iluminação é o que diferencia o homem natural do espiritual. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo declara claramente que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura para ele e só as entende espiritualmente. Há, portanto, uma percepção espiritual que só pode ser atingida por quem tem o coração aberto à ação do Espírito. Esse entendimento interior tem o poder de transformar a visão que temos sobre nós mesmos, sobre nossos desafios e sobre o mundo ao nosso redor. É a chave que desbloqueia o propósito divino em meio ao caos e que dá firmeza para caminhar mesmo na ausência de respostas concretas. Deus quer abrir os olhos do seu coração para que você transite entre o visível e o invisível, enxergando o que está além da aparente rotina e dos problemas diários. É o chamado para viver não apenas na matéria, mas na espiritualidade que sustenta a vida e o propósito. Pense em Noé. Ele teve uma visão espiritual clara: construir uma arca quando nunca havia visto chuva. A lógica humana o chamaria de louco, mas ele enxergava além da realidade presente porque seu coração estava iluminado para ver a mensagem divina. Essa fé inclinada para a revelação é o que nos protege contra o desencorajamento e a dúvida. Além disso, o entendimento interior atua como alarme e proteção. Muitas vezes, mesmo quando tudo parece estar perfeito na superfície, seu espírito pode detectar uma inquietação, um aviso silencioso do Espírito Santo. Essa sensibilidade é um dom que Deus concede para evitar que você caia em armadilhas, falsas promessas ou relacionamentos que desviam do propósito. Essa percepção protege o coração das ciladas do inimigo e ajuda a diferenciar entre o que é genuíno e o que é enganoso, mesmo antes que as evidências externas se manifestem. A iluminação dos olhos do coração não é automática. Ela é cultivada na intimidade com Deus. Quanto mais você se aproxima dele, quanto mais se alimenta da palavra e se dedica à oração, mais aguçados ficam seus sentidos espirituais. Quando deixamos essa luz guiar nossas decisões, conseguimos discernir conselhos, ouvir a voz de Deus, mesmo em meio ao barulho do mundo,
e experimentar uma paz transcendente que não depende das circunstâncias. Esse entendimento interior também traz esperança. Não é apenas para o presente, mas para o futuro que Deus já preparou para você. Ele nos dá a capacidade de enxergar com esperança o que está por vir, mesmo quando os fatos presentes parecem anunciar o contrário. Seus olhos iluminados pelo Espírito trazem a visão do reino, porque vivem para aquilo que é eterno, não apenas para o que é passageiro. Mas para que essa iluminação se manifeste plenamente, é essencial que abandonemos a visão limitada do mundo natural e abracemos o olhar espiritual, que transcende o entendimento humano e nos convida a uma fé renovada. Muitos fracassos, decepções e desilusões acontecem porque tentamos tomar decisões baseadas em percepções naturais e não na iluminação divina. A comunicação com Deus através do Espírito é o que muda tudo e ajuda a discernir a realidade por trás das aparências. Esse entendimento é uma armadura poderosa para quem deseja vencer nas batalhas da vida e cumprir o chamado de Deus. Ele nos ajuda a entender que nem tudo é como parece e que Deus está sempre agindo de forma invisível para nossa salvação, nosso crescimento e nossa vitória. A Bíblia nos dá muitos exemplos de como essa iluminação espiritual foi manifestada. João, o discípulo amado, descansando no peito de Jesus, recebeu revelações poderosas do Apocalipse, porque estava numa comunhão profunda com o Salvador. Essa intimidade abriu seus olhos para ver além do tempo presente. Moisés, falando com Deus face a face, viu a glória do Senhor, porque seu entendimento foi iluminado pela proximidade com Deus. Esses exemplos nos mostram que a iluminação não é um evento isolado, mas o fruto de um relacionamento próximo e constante com Deus. Se você deseja experimentar essa iluminação dos olhos do coração, é fundamental cultivar diariamente essa intimidade com Deus. A Bíblia também nos alerta sobre os perigos de viver distante dessa luz espiritual. A ausência de iluminação faz com que nossas decisões sejam guiadas por medos, dúvidas e falsas informações. O mundo espiritual não é percebido pela mente natural, e por isso, quem não tem a luz do Espírito anda em trevas. Então, reconhecer a necessidade dessa iluminação é o primeiro passo. Você pode se perguntar: como posso entrar nessa amizade com Deus para receber essa iluminação? A resposta está na busca contínua, diária, na oração fervorosa, na meditação nas Escrituras e na obediência ao que Ele já revelou. A caminhada para o nosso crescimento espiritual e iluminação dos olhos do coração depende de nossa dedicação e entrega. Cada dia, cada momento que nos aproximamos de Deus é uma oportunidade para a luz do Espírito brilhar mais forte em nós. É essa luz que vai retirar as trevas da dúvida, do medo e da confusão. É essa luz que trará discernimento e esperança para a sua vida e a daqueles que te cercam. Portanto, não desanime se por enquanto seus olhos naturais não enxergam as respostas. Confie que Deus está abrindo progressivamente os olhos do seu coração. Peça a Ele essa iluminação agora mesmo com fé e perseverança. Permita que o Espírito Santo guie seus passos e transforme sua visão. A verdadeira fé anda junto com o entendimento do coração iluminado. Essa é a promessa de Deus para você. Viver em intimidade com Deus é o grande segredo para uma vida cheia de revelações constantes e profundas. Muitas vezes buscamos sinais, experiências especiais ou até mesmo milagres grandiosos, como se esses eventos fossem o principal caminho para conhecer a vontade de Deus. Entretanto, a verdadeira revelação acontece, sobretudo, no cotidiano do relacionamento profundo que cultivamos com o Senhor. Intimidade não é um evento, mas um estilo de vida. É a caminhada diária em comunhão com Deus. É estar presente no momento com Ele.
abrir o coração para ouvir sua voz, mesmo quando é apenas um sussurro. A palavra intimidade sugere proximidade, confiança e amizade, aspectos essenciais para que nossa alma se torne sensível e receptiva ao mover do Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, nos deixou o exemplo perfeito de intimidade. Ele não apenas cumpriu uma missão, ele viveu em total comunhão com o Pai. Em João 15,15, ele diz aos seus discípulos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aqui vemos que intimidade com Deus é estar na mesma frequência dele, é compartilhar segredos, confiar e entender o coração do Pai. Essa proximidade não foi para um grupo seleto, é uma oferta para todos que desejam caminhar com o Senhor. Moisés é outro exemplo poderoso de quem viveu essa intimidade. A Bíblia diz, em Êxodo 33:11, que o Senhor falava com ele face a face, como quem fala com seu amigo. Essa intimidade foi o que permitiu a Moisés conduzir o povo de Israel em direção à terra prometida, mesmo em meio a tantas dificuldades. Intimidade com Deus traz revelações claras, porque nos coloca em um lugar de confiança e dependência. Diferente de um relacionamento distante, ela nos permite ouvir a voz do Espírito em meio ao barulho do mundo. Quando não cultivamos essa intimidade, nos tornamos mais vulneráveis ao engano e à confusão. Estamos mais propensos a interpretar mal as situações, precipitarmos-nos em decisões e até nos afastarmos da vontade de Deus. Sem intimidade, a fé se torna fraca e a revelação distante. Por isso, para viver a revelação contínua, é preciso alimentar diariamente essa proximidade com Deus. Isso envolve oração constante, não apenas para pedir, mas para conversar, ouvir e aprender. Envolve meditação na palavra, que renova nossa mente e nos aproxima da verdade. E envolve obediência fiel, respondendo ao que Deus revela, ainda que seja difícil. Intimidade é como um jardim que precisa ser cuidado diariamente para florescer. É também no caminhar diário que aprendemos a reconhecer os sinais de Deus, a interpretar suas mensagens e a entender os seus propósitos ocultos. Não espere que a revelação aconteça apenas em momentos extraordinários. Grandes verdades são frequentemente reveladas nas coisas simples da vida para os corações atentos. João, conhecido como o discípulo amado, viveu profundamente essa experiência. Ele reclinava sua cabeça no peito de Jesus, vivendo a intimidade plena. E foi justamente esse relacionamento que lhe permitiu receber as manifestações divinas descritas no Apocalipse. Essa proximidade gerou confiança, que por sua vez trouxe revelações claras e profundas. E é essa combinação que Deus deseja ver em nossos corações: intimidade, confiança e revelação. Mas assim como um jardim, intimidade requer dedicação e disciplina. Não é possível manter uma vida espiritual frutífera sem esforço consciente. É preciso buscar o Senhor com constância, mesmo quando não sentimos vontade, mesmo quando a rotina e as preocupações tentam nos afastar. O fruto da intimidade é um coração sensível à voz de Deus, um espírito alinhado à sua vontade e uma mente aberta para os seus mistérios. Quando vivemos assim, a revelação se torna parte natural da nossa caminhada. Eliseu e seu servo ilustram isso. No momento em que o servo se sentiu aterrorizado pelos exércitos inimigos, Eliseu orou para que ele tivesse os olhos iluminados para ver o exército celestial que os protegia. 2 Reis 6. Assim é a intimidade. Não nos liberta dos desafios, mas nos ilumina para enxergar a proteção e o cuidado de Deus mesmo nas batalhas invisíveis. Por outro lado, quando nos distanciamos, a confusão toma conta. Interpretamos mal as intenções, fraquejamos na fé e perdemos a capacidade de discernimento.
A verdadeira intimidade, portanto, é o que garante que nossas decisões sejam baseadas na voz de Deus e não nas opiniões humanas, emoções descontroladas ou influências externas. Jesus deixou claro que aqueles que o amam guardam seus mandamentos e permanecem unidos a Ele. João 14. Isso implica uma entrega diária que gera frutos de revelação e vida transformada. É na intimidade que mistérios são desvendados, corações fortalecidos e propósitos divinos revelados. Portanto, o convite é para que você se comprometa, hoje, a cultivar essa proximidade com Deus, porque a revelação é fruto de um relacionamento de amor e confiança. Não espere uma ocasião especial. Comece agora, no lugar onde você está, dedicando tempo para ouvir, falar e obedecer. Deus deseja ser seu amigo, seu conselheiro e seu guia. Ele quer compartilhar com você as verdades que jamais imaginou. Essa é a vida no Espírito, o segurar constante da mão divina que assegura que você caminhe com revelação todos os dias. Não se canse de buscar essa intimidade. Ela é a chave para o entendimento, para o discernimento e para o cumprimento do propósito divino em sua vida. A cada passo nessa jornada, os olhos do seu coração se abrirão cada vez mais e as maravilhas do céu serão reveladas para você. Depois de caminhar por toda essa jornada de entendimento sobre o que significa viver debaixo da revelação de Deus, é hora de trazer tudo à prática. Pois a revelação não é um conhecimento abstrato, nem uma ideia espiritual distante. Ela é uma luz que deve iluminar cada passo do nosso dia a dia, transformando nossas atitudes, decisões e prioridades. Viver na luz do Senhor é escolher confiar, mesmo quando as coisas parecem incertas. É tomar decisões guiadas não apenas pelo que a mente entende, mas pelo que o Espírito revela. Quando a revelação toca seu coração, ela muda sua perspectiva, seu modo de pensar e agir. Muitas vezes, estamos tentados a agir por impulso, baseados apenas em aparências ou sentimentos passageiros. Mas a revelação verdadeira educa nosso espírito para discernir e esperar, para orar e buscar confirmação em Deus antes de agir. Ela nos impede de cair em ciladas de orgulho, medo ou precipitação. Ao aplicar a revelação, aprendemos a reconhecer o silêncio de Deus, não como abandono, mas como parte do processo de amadurecimento. Sabemos que nem tudo será revelado de imediato e que muitas respostas chegarão no tempo divino. Essa compreensão nos traz paz, reduz o desespero e fortalece nossa fé. Você pode estar enfrentando dúvidas em áreas importantes da sua vida: família, trabalho, saúde, ministério ou fé. Em todas essas situações, a revelação é uma luz que guia e protege. Quando se aprende a viver na revelação, nenhuma decisão é tomada levianamente ou sozinha. Ela é acompanhada do Espírito Santo, mas aplicar essa luz exige coragem. Muitas vezes, a revelação traz desafios que não compreendemos totalmente. Ela pode nos chamar a mudanças drásticas, a abandonar confortos, a perdoar aqueles que nos feriram ou a entregar nossos planos ao Senhor. Essa é a natureza da revelação. Ela nos direciona para a verdade, não para o fácil. A aplicação da revelação implica em amadurecimento emocional e espiritual para lidar com as renúncias e responsabilidades que ela traz. Somos chamados a responder com obediência fiel e amor resoluto. Ser guiado pela revelação de Deus é viver com esperança. Mesmo quando o caminho parece escuro, temos a certeza de que existem planos preparados para nós, que excedem qualquer entendimento. Nos momentos difíceis, a revelação engrandece nossa confiança em Deus, nos ajuda a não desistir e a continuar firmes na caminhada. Para aplicar a revelação, é fundamental manter um relacionamento constante e profundo com Deus. Não se trata apenas de um acesso momentâneo, mas de uma conexão diária, onde a oração,
A meditação na palavra e a obediência sustentam nosso espírito. Lembre-se sempre que a revelação não é apenas para usar em benefício próprio, mas para cumprir propósitos maiores, trazer luz para outros, edificar a igreja e glorificar o nome de Deus. A inspiração de nossas decisões e ações com base na revelação espiritual traz resultados duradouros e bênçãos que vão muito além do presente. É na aplicação prática da revelação que a fé se fortalece, a esperança se renova e o amor se torna visível ao mundo. Portanto, examine seu coração e sua vida. Onde você ainda não aplicou a revelação que Deus já lhe deu? Quais decisões você tem tomado pela lógica e ignorado a voz do Espírito? Quais áreas da sua vida precisam ser alinhadas com a luz divina? Este é o momento de se comprometer a viver na prática o que foi revelado, porque o ápice da revelação é o agir fiel. Faça a oração de entrega. Senhor, quero viver na luz da tua revelação. Guia-me, ensina-me e fortalece-me para que eu possa cumprir teu propósito. Ao fazer isso, você abre espaço para que Deus opere milagres em sua vida, que fará brotar frutos de justiça, paz e alegria. Por fim, lembre-se de compartilhar essa luz com outros. Revelações não são para serem guardadas, mas espalhadas, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas e transformadas. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e faça parte de uma comunidade que busca viver na revelação de Deus todos os dias. Receba este convite final. Abrace a revelação, viva sob a luz do Senhor e permita que Ele transforme sua vida, seu ministério e seu destino. Que Deus te abençoe e ilumine cada passo. Até o próximo vídeo.